Bom dia, gente linda de Praia Grande. Eu, no vídeo passado, comecei a falar com vocês a respeito de materiais para não só fazer as mandalas da aula de mandala, aula prática de mandala, como materiais para vocês trabalharem em tela, né? Eu ensinei a vocês fazerem tela. As mandalas podem ser feitas em tela, mas vocês já ficaram sabendo de trabalhos que virão posteriormente, que usam tela normal, dessas que vocês compram nas lojas, e eu apresentei a possibilidade do lençol de algodão, porque vocês, até mesmo para comprar tela pronta, elas geralmente são de tamanho limitado. E um lençol de casal de algodão, né, tem até de linho, tem um tamanho muito grande. Como eu sou uma artista que trabalho desde quadros pequenos até quadros imensos, né? E os meus alunos aprendem a não fazer nada num caminho linear, mas justamente usar todas as possibilidades, né? E lançar mão de todas as possibilidades, inclusive de tamanho. Eu já vou dando essa abertura a vocês. Para as mandalas em questão, se vocês já conseguiram o algodão cru, o linho, ou alguma fazenda de tecido natural, né, que se preste para a tela, e já passaram a base, que é o souvenir ou essa tinta de parede, vocês, e por sinal eu gosto também muito, para quem às vezes já tem até em casa, pintou uma parede, eu gosto muito das cores terra, das cores naturais e das cores que dão para fazer um fundo rústico, do qual às vezes eu já aproveito. E porque eu gosto muito do natural, do rústico. Então, dependendo do trabalho que vocês façam, vocês podem usar outras cores, principalmente aquelas que sobraram de uma vez que vocês pintaram a parede da casa de vocês. E, muito pelo contrário, é muito bom essas sobras, porque vocês podem fazer trabalhos que estejam ligados ao contexto e que combinem com a casa de vocês. Aí dizer, a arte não é para combinar. Bom, isso é muito relativo. Vocês, por exemplo, podem transformar todo o ambiente em arte ambiente, como eu fiz na minha casa. Então, isso é uma coisa que é aula para depois. Então, falando aqui, principalmente hoje da mandala, do suporte para fazer a mandala, do material para fazer a mandala, eu quero conversar com vocês que pegaram esse pano de algodão e pintaram, né, fizeram a impermeabilização com a tinta, e dizer, é muito interessante para a mandala, para quem quer fazer a mandala, principalmente aquelas pessoas que querem entrar no campo do artesanato, usar bastidor. Porque se vocês já viram como é que é um bastidor de bordar, você pega o pano, bota entre os dois pedaços do bastidor e bordam. No caso, vocês podem fazer o bastidor. Vocês podem pegar o pano que vocês fizeram, pôr entre o bastidor, que é redondo, justamente a forma da mandala,
é tirar as pontas do pano que sobram e ali vocês já têm um trabalho, inclusive emoldurado. E como eu disse, se o trabalho for voltado para o natural, para o rústico, de repente, se vocês pintaram o fundo de um caramelo, vocês aí já têm toda uma composição e, por que não dizer, todo um estilo próprio, até de vocês já saindo. Todo artista tem um estilo próprio, da mesma maneira que todo artista, toda pessoa tem uma impressão digital. E vocês, no meu curso, vão aprender a tirar partido disso, explorar isso que já existe em vocês, não é? Então, já mostrei, inclusive, como vocês pegam esses panos e vocês, inclusive, já podem emoldurar suas mandalas depois de prontas, não é? Simplesmente pondo esse pano que eu falei, já impermeabilizado, no bastidor, cortando as arestas, depois tirando, fazendo desenho, pintando desenho, colocando novamente, e estará prontíssimo para colocar numa parede. Lembrando que esses bastidores têm um tamanho limitado, mas aí vocês também podem tirar partido, já não propriamente do tamanho dos bastidores para fazer mandalas, mas para fazer uma arte, uma composição. E aí a técnica que eu vou ensinar para vocês fazerem as mandalas, vocês podem fazer da mesma maneira em vários bastidores pequenos e de tamanhos até diferentes. E vocês que querem aprender, não para serem profissionais, levar muito adiante, mas dar um toque totalmente artístico, mais sofisticado, mais valorizado à sua casa, vocês podem fazer isso para colocar na parede de vocês. Então, fazerem essa técnica da mandala com esse material em vários tamanhos diferentes e fazer aquelas composições que depois se pode prender na parede. Aí entra a arte já de vocês, porque aí vocês podem fazer todos os bastidores de tamanhos diferentes com a mandala na mesma cor. Vocês podem fazer em cores diferentes, fazendo contrastes. Lembrando que sempre não na própria cor da parede. Se vocês usarem a tinta da sua parede, não coloquem como fundo, porque senão vai perder muito, né? Você vai perder o limite da parede e o começo da arte. Então, vocês já podem se considerar artistas propriamente ditos, porque vocês já saíram do trabalho manual e vocês já estão trabalhando no campo da arte. Quando vocês começam a olhar a parede e imaginar mandalas menores, mandalas maiores, e vocês começam a arrumar em cores e de desenhos totalmente diferentes, vocês já estão compondo um trabalho artístico, né? Então aí eu já estou dando a vocês uma dica para vocês fazerem um trabalho verdadeiramente artístico para a parede de vocês e, por que não, até mesmo para virar uma fonte de renda para vocês. Então, vocês já estão tendo uma dica não só para fazer as mandalas, como para fazer essas composições de várias mandalas maiores, menores, para a parede. E isso, dependendo do talento de vocês, também pode levar vocês a patamares inimagináveis, até mesmo uma exposição lá na Itália ou a outras, por que não a Bienal Internacional de Amsterdã, que é mais difícil chegar lá. Não só em distância, mas em dificuldade mesmo de participar das exposições deles, porque eles são não só seletivos, mas já entram outras dicas, outras coisas importantes
para chegar lá. Então, primeira aula, vocês ainda não aprenderam a técnica, mas já começaram a aprender os materiais e já começaram a aprender uma coisa que pertence ao estilo infinito. Aí já não pertence à Índia, não pertence mais ao contexto da arte ligada à Índia, aos hindus, aos religiosos hindus. Isso de vocês fazerem mandalas nos bastidores de vários tamanhos para colocar nas paredes já é estilo infinito. Com o tempo vocês vão começar a ver a diferença e vão começar a se familiarizar com as técnicas do estilo infinito, por que do estilo infinito, não é? Bom, para começar, isso já entra no infinito, porque desde o momento que vocês usam tamanhos infinitos, de escolha variada, infinitos, e põem em posições infinitas, com cores infinitas, com tipos de desenhos infinitos, isso já, de certa maneira, mesmo para aquele que é leigo ainda na arte infinita, já deixa que vocês entendam. Agora eu vou dar outra dica a vocês, que é o tipo de material empregado, a textura, para que vocês podem também usar toda essa técnica e usar todos os tipos de textura, infinitas texturas. E uma que é interessante usar para personalizar, mas para Praia Grande, é vocês usarem a tinta misturada com areia, com cola, né? E então fazerem relevos com areia, não da praia. Se for da praia, lavem bem para tirar o sal, e não lavem na pia de um apartamento, de uma casa, só no quintal, num lugar que não vá entupir o cano. E aí o outro material, desculpe, seria a areia lavada, não na pia de vocês, né? No jardim, num lugar que não vai entupir cano, e nem o receptor de água, e vocês podem passar a trabalhar com textura, principalmente é muito interessante porque aí a praia, para personalizar com o ambiente, né, e a cultura local, usar areia lavada, misturar a tinta com a cola e fazer textura. E isso já é um outro passo.